Basta uma noite com um pouco de chuva para a Avenida Presidente Kennedy, Olinda, amanhecer assim. A água toma conta da via de mais de 4 quilômetros, principalmente no trecho das proximidades do Banco do Brasil, em Peixinhos. Este ponto vive constantemente alagado há pelo menos 2 meses, segundo os moradores. Ela alagada há 2 meses, aqui na frente do Banco do Brasil, e a água não tem saída. Passar por aqui, seja de carro, moto ou bicicleta, é um sufoco. Complicado. Passar aqui de bicicleta, pior, tem que se molhar. Toda vez. Ou se molhar ou se acidentar. Cada veículo que passa forma ondas que invadem as calçadas. Para os pedestres, é impossível não se molhar. A pior situação, sem dúvida, é para quem vem aqui para a parada de ônibus, que fica literalmente ilhada. O acesso aqui à parada já está tomado pela água. Deste lado direito aqui, a via local dos carros completamente inundada. E aqui, na via dos ônibus, que eles são obrigados a passar, cada carro que passa, olha só, acaba fazendo uma onda. E como é que fica a situação da parada de ônibus? Desse jeito aqui, coberta de lama, e aqui dá para ver o nível que a água chega. Um dos problemas de causa pública que mais afetam hoje o Brasil e o brasileiro nas grandes cidades são as enchentes e os alagamentos, que ocorrem geralmente no verão e acabam trazendo uma dívida pública enorme, tanto para os estados quanto para o país como um todo e como para a nação. E uma das causas desse problema das enchentes, dos alagamentos, tem sido a excessiva pavimentação dos lugares em calçamento, o que acaba excluindo boa parte das áreas verdes que tem nas cidades, principalmente até em Curitiba, que é uma das capitais que mais tem área verde no Brasil, mas que também enfrenta todo final de ano esse problema, quando tem as fortes chuvas do verão, aquelas pancadas de verão que tem nos fins das tardes. Para resolver esse problema, alunos da Escola Politécnica da USP criaram um novo tipo de compósito, um material que é o asfalto permeável, que já foi criado há algum tempo, mas que tem sido revolucionário no seguinte quesito, que são várias pedras que são feitas do mesmo tamanho, e como elas têm o mesmo tamanho, quando elas são compostas, quando formam composta, e que é tudo junto pelo asfalto, elas acabam deixando espaços entre elas. E nesses espaços, quando a água cai, ela passa por esse espaço e vai no sistema ou de drenagem ou até no próprio solo, que dependendo do local, pode absorver essa água, que depois pode ser reutilizada e pode ser utilizado até como um filtro esse próprio asfalto. Esse compósito tem ajudado bastante a resolver vários problemas, já foi testado em inúmeros lugares, inclusive no próprio estacionamento da Escola Politécnica de São Paulo, que acabou se mostrando bastante eficiente na área de absorver líquidos, e inclusive a água da chuva, e o que pode acabar resolvendo boa parte dos problemas de enchentes que acabam acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Curitiba, nas grandes capitais, não só do Brasil, mas também do mundo. Por exemplo, na Inglaterra, que já gastaram mais de 4,5 bilhões de dólares em 2007, só nisso. Foi uma despesa muito grande. E pode ser um problema que acaba resolvendo todas essas frentes em diferentes lugares do mundo inteiro, não só no Brasil. E o grande problema que a gente está tentando resolver com o asfalto permeável é o escoamento da água, que muitas vezes o asfalto normal, né? Ele é feito para simplesmente o carro andar por cima e não é visto muito esse lado das enchentes ou das chuvas que ocorrem, e a água acaba escoando, e qualquer coisa, por exemplo, tem uma sacola, um lixo, uma garrafa PET que estão ali na rua, principalmente em cidades grandes que são muito poluídas, muito sujas, essa água escoada acaba levando para os bueiros e é muito fácil de entupir. E entupindo 1, 2, 3 bueiros já começa a alagar a rua, já saem também as águas das marginais, por exemplo, em São Paulo, e já inunda tudo, né? Então, esse é o grande problema, quando ocorre muito escoamento e pouca absorção da água, porque diminuíram as áreas verdes e tem muito calçamento e asfalto. E esse asfalto permeável seria como se fosse área verde, ou até melhor, segundo estudos que tem sobre a Universidade de São Paulo, que a Escola Politécnica fez, que ele absorve até melhor que o próprio solo a água que foi depositada em cima dele. Sai daí, você vai morrer! Sai! Quem pode ajudar lá? Como é que não... Caiu na água. Cadê o cara? Cadê o cara, meu Deus? O cara caiu na água! Morreu já! Fica olhando! Ele caiu estava naquele carro!
Tem gente lá dentro? Não consigo ver. Luca, a pessoa tá dentro dessa água. Meu Senhor Jesus. Meu Senhor, tem mais gente no carro? Não tô vendo nada lá dentro. Importantes limitações para o emprego de pavimentos permeáveis são quando o solo do subleito apresenta baixa permeabilidade ou o nível do lençol freático for alto. Nesses cenários, o sistema permeável tem a função de um poço de detenção e deve ser previsto sistema de drenagem, com tubos perfurados e espaçados de 3 a 8 metros, para a condução da água à rede de drenagem. O sistema deve prever o esgotamento do poço em um período de 6 a 12 horas. Quando a água drenada é contaminada, haverá um impacto sobre o lençol freático. E a falta de controle na construção, erros na compactação de camadas que diminuam a permeabilidade, por exemplo, e na manutenção, entupimento dos caminhos de condução da água da estrutura. Existem vários tipos de pavimentos permeáveis, e eles são classificados de acordo com a sua composição. Um exemplo dele é o pavimento de asfalto poroso. A camada superior, o revestimento asfáltico, é composto de forma similar às convencionais, mas com uma retirada fração de areia fina, graduação aberta, da mistura dos agregados do pavimento. É conhecida como uma camada porosa de asfalto ou atrito, CPA. Essa graduação resulta em uma mistura asfáltica que pode conter de 18 a 25% de vazios, permitindo a rápida percolação da água. Além de sua função na estrutura permeável, o CPA apresenta outras vantagens, como o aumento da aderência do pneu para o pavimento e a redução de ruído. Outro tipo de concreto é o concreto poroso. Nele, sua camada superior é similar à do CPA anteriormente falado, e com um pequeno detalhe que é a retirada da areia fina de sua composição na mistura dos agregados. Porém, esse concreto ele apresenta menor resistência comparado ao concreto comum, pois ele apresenta de 15 a 25% de vazios na sua parte interna, e é indicado para locais de tráfego leve e pouco intenso. Outro tipo também é o concreto vazado. Nesse pavimento, os blocos são assentados sobre o material granular e preenchidos com vegetação rasteira. Normalmente, filtros geotêxteis são colocados sobre a camada do material granular para prevenir que a areia fina passe para as camadas granulares interiores. Também tem os pavimentos de concreto paralelepípedos. Esse tipo de bloco possui permeabilidade, mas depende muito do bloco de concreto e de sua composição. Mas sua magnitude depende da permeabilidade do concreto e da granulometria do material, das juntas e do assentamento. Com o tempo, a permeabilidade desse material vai diminuindo e ao longo do tempo ela vai se desgastando. Isso dá em torno de mais ou menos 5 anos. Todo ano é assim. O verão chega trazendo tempo quente, muitas nuvens e apreensão. Nas grandes cidades brasileiras, chuvas fortes causam medo e inundações. Com o excesso de asfalto, a água não é absorvida e as enchentes se alastram. Para estudar formas de reduzir o impacto da pavimentação, um simples estacionamento virou laboratório. Pesquisadores da Poli, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, testam o asfalto que é poroso e absorve a água. Uma solução que vai dar sustentabilidade, vai garantir uma maior eficiência, ela vai garantir uma vida útil mais longa para as obras, para os investimentos que se faz em obras de drenagem. O asfalto permeável já é comum fora do Brasil. Por aqui ele é usado para cobrir o asfalto convencional em obras como o Rodoanel, anel viário de São Paulo. Assim é possível evitar a formação de lâminas de água na pista e até a aquaplanagem. A novidade é o teste do revestimento permeável como o único material para a pavimentação. Assim como a pavimentação pode ser classificada pelo segundo material, ela pode ser classificada segundo infiltração. Ela possui 3 tipos segundo infiltração, que são: no pavimento com infiltração total, o pavimento é implantado quando o solo do subleito apresenta alta permeabilidade ou o nível do lençol freático for suficientemente baixo.
porque todo o volume coletado infiltra no solo. Como podemos ver na imagem, o pavimento com infiltração total ele possui 4 camadas, sendo uma delas opcional, que é a camada de geotêxtil. A camada primária, que é onde ocorre o contato do carro com o solo, é a camada de pavimentação permeável. A camada abaixo dela é a camada de filtro geotêxtil, que é opcional. E abaixo dela ocorre a camada de subbase e abaixo a subgrade. No pavimento sem infiltração, todo o volume é coletado por um sistema de drenagem com drenos, tubos perfurados espaçados de 3 a 8 metros para a condução da água à rede de drenagem. Ele é necessário quando o solo do subleito apresenta baixa permeabilidade ou o nível do lençol freático encontra-se elevado. Como podemos ver na imagem, a primeira camada, como nos outros, é a camada de pavimentação permeável, e abaixo existe o filtro geotêxtil e abaixo fica a subbase. Mas nesse, diferente do pavimento com infiltração total, existe um sistema de drenagem que demonstrado pelo outlet na imagem. Abaixo dele existe a membrana impermeável e a subgrade logo abaixo, que não ocorre infiltração de água no solo. Já o pavimento com infiltração parcial ocorre quando a situação das condições de solo ou do lençol freático são intermediárias, permitindo infiltração parcial, apesar da necessidade da coleta do sistema de coleta por dreno. Como é perceptível pela imagem, a primeira camada, como nos outros, é de pavimentação permeável, abaixo é opcional o filtro geotêxtil, existe a camada subbase, o dreno, e abaixo delas não existe membrana impermeável, o que permite a infiltração da água no solo, embora grande parte seja drenada. O asfalto poroso foi colocado sobre uma camada de 35 centímetros de pedras, um cano perfurado que funciona como um dreno e, por último, fica uma manta de borracha. A água que penetra na camada de revestimento e fica armazenada no vazio das pedras, ela é retirada lentamente e vai para o sistema convencional de drenagem, as galerias de drenagem, as bocas de lobo. Segundo a pesquisa da Poli-USP, o efeito da absorção do asfalto permeável é superior até mesmo a pisos naturais. Os resultados apontam que a eficiência do material é parecida com a da areia das praias. Na questão do dimensionamento, primeiramente é necessário calcular o volume drenado da estrutura, onde ela pode ser estimada por VR é igual a IP mais C menos I vezes TD, onde VR é igual ao volume de chuva a ser retido pelo reservatório. IP é a intensidade máxima da chuva de projeto. IE é a taxa de infiltração do solo. TD é o tempo de duração da chuva e C é o fator de contribuição das áreas externas do pavimento permeável. A equação C pode ser obtida por IP vezes AC divididos por AP, onde AC é a área externa de contribuição para o pavimento permeável e AP é a área de pavimento permeável. Após calculado o volume, para calcular a profundidade, basta apenas dividir o volume pela porosidade do material, que pode ser obtida por VL vezes VG divididos por VT, em que VL é o volume de líquido, VG é o volume de vazios e VT é o volume total da amostra. Para o material recomendado tem que ser entre 40% e 50% de porosidade. O asfalto ideal deve ter uma profundidade mínima de 15 centímetros. E a camada impermeável ou o nível do lençol freático deve estar pelo menos 1,20 m abaixo da estrutura do pavimento. Esse tipo de asfalto só é viável para uma taxa de infiltração superior a 7 mm por hora. Há outro quesito a ser calculado, condutividade hidráulica. Para os revestimentos dos pavimentos permeáveis, o parâmetro que permite avaliar corretamente seu desempenho, tanto para o dimensionamento quanto para o acompanhamento durante a vida útil, é o coeficiente de permeabilidade. Ele pode ser calculado através da lei de Darcy, que é a relação entre o coeficiente da taxa de infiltração e o coeficiente de permeabilidade, utilizando um índice de permeabilidade de carga variável a partir de um procedimento proposto pelo American Concrete Institute. A equação é dada conforme
K é o coeficiente de permeabilidade, A1 é a área de seção da amostra em metros ao quadrado, A2 é a área do tubo em metros ao quadrado, L é o comprimento da amostra em metros, T é o tempo para variação de H1 para HF em segundos. H1 e HF são a altura inicial e final do parâmetro. Vale mencionar que os revestimentos permeáveis devem possuir um coeficiente de permeabilidade superior a 10 elevado a menos 5 metros por segundo. Os pesquisadores perceberam que esse tipo de asfalto ainda tem desvantagens. Uma delas é o preço. Ele chega a ser até 22% mais caro do que o asfalto comum. Outro problema, ele é frágil e não suporta o tráfego pesado. Por isso não seria indicado ainda para grandes avenidas e estradas. No laboratório a céu aberto, os testes permanecem. Os cientistas querem agora analisar como o revestimento se comporta com o fluxo de veículos. Em parceria com a Prefeitura da capital paulista, a ideia é propor a utilização do asfalto permeável em grandes estacionamentos e áreas de movimentação de veículos de carga, pavimentar a cidade com menor prejuízo ao meio ambiente. No quesito da comparação de desempenhos, um experimento foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas do UFRG do Rio Grande do Sul no ano 2000, onde ele buscou simular chuvas sobre diferentes tipos de superfícies a fim de determinar as leis de infiltração e escoamento superficial. As superfícies escolhidas foram solo compactado com declividade de 1 a 3%, pavimento impermeável de concreto convencional, declividade de 4%, pavimento semipermeável paralelepípedos com declividade de 4%, pavimento semipermeável com blocos de concreto com declividade de 2%, pavimento permeável com blocos vazados de concreto, preenchimento de material granular e com declividade de 2%, e pavimento permeável, concreto poroso com declividade de 2%. Como resultado das simulações, observou-se o seguinte resultado para o escoamento superficial do gráfico de escoamento versus o tempo de valor de coeficiente de escoamento C. Os resultados mostram a contribuição positiva de sistemas permeáveis, mesmo em comparação com uma superfície sem intervenção urbana. Lembrando que o método racional, que é igual a C vezes I vezes A, quanto menor o coeficiente de escoamento C, menor o escoamento superficial direto. Também foi realizado uma comparação segundo diversos aspectos dos pavimentos, dessa vez incluindo o asfalto poroso, e, a seguir, será apresentada uma tabela sintetizando todos os resultados e critérios mais relevantes para o escopo desse vídeo.